Se tem isenção de imposto, por que isso aqui é tão caro? Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar, o canal que investiga os mistérios da cultura pop. E como prometido no vídeo passado, né, que eu falei sobre A Galinha dos Ovos de Ouro, da Panini, né, o álbum da Copa, eu falei que ia voltar nesse tema aqui com mais profundidade. Né, e até falar aqui que eu errei realmente, né? A Panini ainda fica com o álbum da Copa, esse é o penúltimo. Ainda tem aí de 2030, né? E aí acaba esse contrato da Panini com a FIFA e da FIFA com a Panini. Então algumas pessoas já me corrigiram lá no vídeo, então tô me retratando logo aqui, né? E aí eu falei que ia aprofundar, porque esses produtos como jornal, livro, né? Álbum de figurinha, quadrinhos e mangás, eles têm isenção de impostos, defendidos pelo artigo 150 da Constituição de 88. Eu vou seguir aqui o mapa que eu fiz de tópicos que eu quero falar com vocês. E aí, qual é a função do artigo 150 da Constituição de 88, né? Proteger a cultura, a informação, a educação e a liberdade de expressão, impedindo o aumento de custos desses materiais através de impostos. Então vamos lá. Vamos pensar primeiro no passado, né? Tinham livros que eram proibidos no passado, com censura até prévia. Eles circulavam ali, né, de forma clandestina e tudo mais. O que a Constituição de 88, eu estou explicando muito aqui a questão da liberdade de expressão, faz? E esse livro aí não me agrada, vou meter um imposto nesse livro. R$300. O livro tem, sei lá, 20 páginas. R$300. Então a liberdade de expressão seria isso. E proteger a cultura, que as pessoas tenham mais, né, acesso a livros, mangás, qualquer outra coisa. A educação, porque as pessoas se educam lendo esses tipos de livros, né, como eu tenho aqui, tudo mais, nessa zona aqui, né, e entre outras coisas. E aí, o que é importante a gente ver aqui, né, nesse vídeo eu falei que a Panini estava se dando muito bem porque isso aqui está livre de imposto, né, PIS, COFINS e ICMS, e aí a Panini ganharia mais dinheiro com isso aqui. Porque esse valor não iria para quem? Para o contribuinte pagar. Só que mesmo com sem esses impostos, cara, R$24,90. Conferi hoje o preço. R$24,90. E vou fazer uma correção aqui também. Não tem preço nesse aqui, não sei se o vendido avulso tem, porque tá aqui, ó, cortesia do editor, né? Porque ele veio de graça, né? É uma cortesia esse aqui. É tipo que ele, quando saía do colégio, entregava um álbum para você fora ali, né? Que foi até proibido isso, né? Então eu falei, pô, a Panini ganha muito dinheiro com álbum. E não é só com álbum, não. Tá aqui, ó, mangá da JBC que eu recebi, né? Tá aqui. Isso aqui é tudo livre desses impostos, né? Mas continua caro. Não é à toa que eu falei para vocês. Os caras são tão safados, né? Eita, uma zona isso aqui. Que o pessoal fala que não tem diferenciação, né? Tá aqui, o mesmo produto. Não, isso aqui não custa nem tanto botar a capa dura. Mas tá aqui, ó. Mais caro, R$9,90. Acho que foi 50, 60 reais, eu não lembro, mas só para ilustrar. E os caras vão jogando o preço em cima, cara, e vão ganhando dinheiro. Só que aí a gente tem que pensar, né, antes que alguém venha aqui querer me corrigir. Por que, sem isenção aí, com a isenção dos impostos, por que é caro? É caro porque os outros insumos, né, que o único insumo que entra sem cobrar imposto é o papel. Mas tinta, o maquinário, entre outras coisas que ajudam a criar, né, as revistas, os livros mangás, tem imposto ainda. Então, é o que até o Thiago lá, né, do Comic Zone falou, a parte mais cara disso aqui é a impressão. E as outras partes aqui não estão livres de impostos. Por isso que continua caro. Por isso que toda hora tem um chororô do o papel, o monopólio da Suzano, e pereré, poruru, pororó. E aí tem um detalhe aqui, né? Pô,
se a função do artigo 150 da Constituição de 88 é proteger a cultura, a manifestação de a informação, a educação, a liberdade de expressão, impedindo o aumento e o custo desses materiais, não estaria o artigo 150, de uma certa forma, defasado? Não será que deveria ter uma melhora desse artigo, com emendas à Constituição e tudo mais, fazer com que esses produtos realmente fiquem mais baratos? E aí que a gente tem que perceber é o seguinte: por mais que tenha o artigo 150, né, que possam vir a existir leis que forcem que isso seja mais barato, né, a Constituição não controla o mercado, né? Tem isso também. A Constituição pode chegar lá e fazer, vamos fazer emendas à Constituição aqui, agora a tinta vai vir sem imposto, destinado, obviamente, a esses materiais que tem lá no artigo, discriminado no artigo, a linha D, né, se eu não estiver enganado, entre outras coisas aí, né? Qualquer coisa na edição eu ponho aqui o artigo, né? A tinta, o maquinário, tudo isso vai vir livre de imposto para os livros, as revistas, tudo ficar mais barato. A Constituição até pode, né? Os legisladores podem até criar esses subterfúgios aí. Só que o mercado vai atender essa demanda se ficar tudo livre de imposto, essas coisas todas ficarem livres de imposto. O mercado ainda vai querer diminuir. Porque aí, voltando sobre essa questão aqui, né, do capa dura e não, por isso que eu botei até esses DVDs aqui. Vamos lá. Eu entendo isso aqui ser caro, isso aqui ser, abre aspas, mais barato. Olha a diferença do produto aqui. Aqui eu tenho só o DVD, o Blu-ray, né, no caso do Espião que Sabia Demais, com um único disco. E aqui eu tenho um gift set que eu mandei importar, né? Nem vou, só dar um deslumbre aqui dele, né? Vamos botar que seria o capa dura aí, ó. Porra, vem um livro. Aqui tem um compartimento secreto que vem a trilha sonora, o DVD, o Blu-ray, vem com essas fotos, vem Cinetype aqui, ó. Vem tudo bonitão. Eu entendo isso aqui ser mais caro do que esse aqui. E aí é o que eu sempre falo, né? Tu tem a versão em DVD, tu tem a versão em Blu-ray e uma versão mega luxuosa, que é o que eu sempre defendo aqui, né? Então, você pode ver aí, o DVD sempre, ainda vende DVD lá nos Estados Unidos e é mais barato que o Blu-ray. E essas edições especiais aqui, ó, que aqui, ó, Limited Deluxe Edition, né? É muito mais cara. E aí quando você vê um álbum capa dura, deixa eu botar isso aqui mais pra cá. Quando você tem um álbum capa dura e um álbum capa cartão, é esse luxo aqui só porque é capa dura, mas é tudo a mesma coisa. Não tem nada incrementando. Não tem nenhuma versão mais barata do que essa. Saca? Então, voltando à questão aí, só para fechar essa parte, será que o mercado, se ele tivesse várias isenções de impostos, como eu estava falando, em tinta, em maquinário, em transporte desses produtos e tudo mais, ele baratearia as coisas? Que é importante a gente ver isso. Porque assim, a gente tem que ver uma coisa. Muito dentro desse mercado, né, dessa microbolha do mercado editorial de quadrinhos e mangás, sempre tem um choro o papel é caro, a impressão é cara, porque é lastreado em dólar. Mas eu juro, se tiver, deixa aqui nos comentários. Eu nunca vejo um vídeo dessas editoras que sempre estão dando opinião, estão vendo que hoje eu não estou nem citando nomes, né? Que dão opinião falando assim, pessoal, a gente está fazendo esse vídeo aqui, né? Porque a gente quer o apoio de vocês para as coisas mudarem no mercado editorial. Realmente, a gente viu aqui, as paradas estão muito caras, a gente quer chegar em mais leitores, a gente quer estimular a leitura. Então a gente quer a ajuda de vocês, a gente montou aqui, chamamos uma equipe jurídica para ajudar a gente a montar um projeto de lei, e aí a gente quer que vocês assinem aqui esse abaixo-assinado para chegar lá na Câmara e ser votado pelas duas casas legislativas, para a gente fazer isso acontecer e as coisas ficarem mais baratas. Eu não vejo essa pressão
por parte das editoras. Não vejo mesmo. E olha que eu tô me limitando aqui a só falar das editoras de quadrinhos, tá? Seja da Panini, agora eu vou dar nome, seja da Comic Zone, seja da JBC, seja do Pipoca Nanquim, da MPEG, saca? Todas as editoras, Devi, seja lá quem for. Eu não vejo esses caras se juntando e falando, pô, a gente realmente precisa de uma lei, porque os caras reclamam tanto de monopólio, mas eu não vejo ninguém correndo atrás para as coisas melhorarem. E aí me vem a pergunta, será que esses caras preferem que seja assim? Um lado meu acredita que sim. O lado especulativo. O outro lado, por mais que seja pouco, acredita que não. Mas o meu lado crítico, né, de usar o senso crítico, me faz pensar que esses caras querem um mercado assim. Porque, vamos lá, se eu posso estar sempre reclamando de uma coisa e não botar a culpa em mim, e eu posso botar a culpa em outra pessoa, por que eu preciso melhorar? Tá entendendo o que eu quero dizer? E por que eu digo isso? Porque eu já falei aqui que um editor, há um tempo atrás, para vocês não pensarem que é a galera do Pipoca Nanquim, que eu tô falando que falou isso, que foi a galera do Comic Zone, para não me acusarem aqui de perseguição. Um editor, há um tempo atrás, falou que se o dólar baixasse o preço, eles não iam baixar o preço do raio dos quadrinhos, dos mangás. Por isso que eu fico pensando que, para mim, esses caras, no fundo, eles não ligam pro monopólio da Suzano. Eles não ligam. Porque o monopólio da Suzano é o melhor subterfúgio para eles falarem, cara, a gente tem que vender nesse preço. Porque se eu não vender nesse preço, fica muito caro. E aí eu também quero deixar uma coisa clara aqui, que às vezes é muito complicado as pessoas entenderem. Ah, por que você persegue, ou é sempre culpa do Pipoca Nanquim ou do Comic Zone? Porque eu não vejo a Panini tá chorando, eu não vejo a JBC tá chorando, eu não vi até agora a MPEG chorando. E cara, eu sempre esqueço deles. Como é que é o nome da editora? Porra, New Pop. Eu não vejo o pessoal da New Pop chorando. E aí acaba se caindo em cima do Pipoca Nanquim, do Comic Zone, porque é sempre quem tá botando a cara a tapa para escutar críticas a eles. Então é sério, eu fico muito me perguntando, que é muito fácil. Óbvio, de novo eu vou falar, eu não tô negando o monopólio da Suzano, eu não tô negando o dólar caro, mas sempre que os caras falam do dólar, eu nunca vejo ninguém chegar e falar que é assim, ó, realmente, o dólar tá caro e tudo mais, mas se o dólar baixar, a gente baixa o preço. A gente consegue fazer tiragens mais baratas. Vocês já viram? Se viram, deixa aqui nos comentários. Manda o link aqui para eu ver o vídeo, o pessoal falando. E aí a gente vai muito para isso. Gente, de novo, eu não tenho nada contra os caras do Comic Zone e do Pipoca Nanquim. Eu compro, tá bem aqui, ó. Ó, Vampiros do Tezuka, tá bem aqui. O meu Eternauta tá bem aqui. Meu Rambo tá por aí, ó, já. Olha aqui, vê se dá pra ver ali, ó, o brinde que vem do Rambo lá, o cartão postal. O que eu bato aqui são nos argumentos que eles soltam. E aí, de novo, eu volto ao que eu tava falando. Você já viu alguma, aí eu tô botando agora para todas as editoras, falarem, não, quando o dólar baixar, os preços vão baixar. É isso, os preços vão baixar. Você não vê ninguém falando disso. Então eu acredito que às vezes esse monopólio da Suzano acaba sendo a melhor estratégia para justificar os preços altos, os preços caros. Porque, de novo, eu digo, se o Estado entrasse com força, legislando e obrigando que as coisas tenham que ficar baratas, né? Ó, vamos tirar aqui os impostos, tudo mais, a galera ia baixar o preço? Eu acredito que não. Tanto acredito que não, que ano retrasado, em 2024, salvo me engano, voltou-se a polêmica da Lei Cortez.
E os gibtubers, os booktubers, cara, a grande maioria foi contra a Lei Cortez. O único editoras, agora eu não vou citar o nome de ninguém, foram contra, de uma certa forma, ficaram meio que em cima do muro, mas contra, porque estavam vendo o quê? O seu lado da brincadeira. O único que veio com um papo legal foi o Sarjeta, o link do Quadrinhos da Sarjeta. Tô até vendo aqui, tava vendo o vídeo dele de novo para poder falar isso, que é o Denúncia. O governo não vai deixar você ler, a loja mais rica do mundo precisa de você. E ele é muito categórico, e aí, né, se caso esse vídeo caia lá nele, né, se você não quis dizer isso, Link, peço desculpa, eu sou burro, foi do jeito que eu entendi. É o que ele fala. A galera não estava preocupada com a Lei Cortez, o pessoal, os gibtuber, booktuber, estavam vendo o quê? O deles. Porque essa lei ia bater muito em quem inicialmente? Na Amazon. Porque qual era a ideia da Lei Cortez? Eu estou resumindo muito aqui. Vai sair um livro, um mangá, um quadrinho esse ano. Foi anunciado o Adventure Comics do Super-Homem, né? Como é que é o nome disso aqui mesmo? É o Facsimile. Acho que é essa a pronúncia e tudo mais. R$17,90. Por um ano, o preço estaria congelado. Por que, entre aspas? Porque poderia se dar 10% de desconto. Depois de um ano, pode dar 90% de desconto. Dane-se. E aí os gibtubers, os booktubers ficaram desesperados, porque eles têm o quê? Linkzinho na Amazon. Como é que eu ia ganhar a minha porcentagem se a Lei Cortez ferrou com que eu ganhava dinheiro? As editoras ficaram como? Não é bem assim, vamos rever. É óbvio que poderia se ajustar a lei e tudo mais. Não, porque a França não é igual ao Brasil. E foi o que o Link falou aqui. Beleza, a França fez, países da América Latina que ele falou, o México fez. E ele falou, eu não conheço um país que leis como a Lei Cortez deram errado. Me mostra aqui. E eu não sei se a galera mostrou pra ele. Saca? Então a galera correu contra a Lei Cortez. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que o Link fez, eu não vou falar o que ele falou, eu vou falar uma outra coisa, mas vou falar a mesma coisa que ele fez. É óbvio que é muito fácil, né, os livreiros aí, as livrarias, estarem com medo agora que a Amazon chegou. Enquanto não tinha a Amazon, ó, dane-se, né, só a gente ganhar dinheiro. Aí agora tem a Amazon, a gente precisa de uma proteção, ajuda a gente, pelo amor de Deus. O cara que é a favor do livre mercado e concorrência vê que não é bem assim que funciona. Ai, Estado, me ajuda aqui agora, pelo amor de Deus. É óbvio que essa crítica tem que ser feita. Foi a mesma coisa na época do Uber e do táxi. Os táxis estavam lá, de boaça, a gente vinha muita matéria de táxi adulterando taxímetro e tudo mais. Aí veio o Uber, ai, querem acabar com a gente, mas os caras nunca melhoraram o serviço. Era sempre a gente funcionando dentro da lei dos táxis. Aí veio o Uber, ai, querem acabar com a gente. É a mesma coisa, vale-se a crítica. Enquanto não tinha a Amazon, o livro é isso aí, pronto, acabou, eu dou desconto se eu quiser, pereré pororó. Aí vem a Amazon, ai, ajuda a gente, pelo amor de Deus. Ah, Rafael, você é a favor do congelamento de preço? Cara, a gente viveu durante anos com congelamento de preço. Banca de jornal dava desconto em quadrinho? E eu, pelo menos, nunca vi isso. O preço de capa é quanto? R$17,90? É R$17,90 e acabou. Os caras nunca tiveram a decência, eu estava até conversando isso com um parceiro meu, de tipo, depois de um ano isso aqui volta, não é reimpressão para as bancas. Os caras não dão desconto. Não dão desconto. Para não dizer que não dão descontos, eu mostrei para vocês aí em vídeos passados, né? Que depois que a Abril faliu, acabou, e aí vieram os quadrinhos do Karl Barks com desconto sendo vendidos por R$29,90. Vamos improvisar. Tá aqui, ó. Tá aqui. R$29,90. Vários voltaram às bancas com desconto. Mas, salvo me engano, isso aqui é de 2018. O desconto foi aplicado 2 ou 3 anos depois. Então, assim, eu vejo... Vou dar um exemplo pra vocês. A coleção do Star Wars Legends, né? Que eu falei, caraca, voltou às bancas de novo. E em vez da Panini mandar pras bancas
mais barato o negócio, né? Só botar um selo desse assim por cima e no plástico. Não. O que a Panini fez? A coleção não vendeu e eles voltaram a lançar a parada com o mesmo valor de capa. Então, assim, no final das contas, não existe nenhuma proteção pra gente, o consumidor. E a coisa só piora porque ainda tem pessoas que ficam sendo fanbase de editora. Pede lá pra Ferrari lançar mais barato a Ferrari. Aí os caras do Pipoca Nanquim já falaram sobre o preço e não sei o que lá. As pessoas não têm um senso crítico de chegar e falar, tá, e se os preços baixarem? Eles vão dar? Vão botar mais barato os negócios? Saca? É muito complicado isso. A gente tá, na verdade, preso dentro daquela paradinha que o hamster corre, né? E não sai do mesmo ponto. Porque é o que eu tô falando. Existe realmente um interesse das editoras, seja as pequenas, Comic Zone, New Pop, Pipoca Nanquim, MPEG, de que a impressão seja mais barata para vender produtos mais baratos? Existe esse desejo das editoras? Se existe, por que eles não aproveitam a fanbase deles para a gente movimentar esse mercado? Né? Esse mercado não, na verdade, né? Essa lei para ajudar com que as coisas fiquem mais baratas. E olha que eu nem falei da Panini aqui, porque a Panini é multinacional, talvez já... Se é briga de cachorro pequeno, eu tô pouco me ferrando. Tô vendendo álbum aí, ó, meu álbum vendendo pra caramba. Saca? Existe um real interesse dessas editoras menores que os produtos realmente fiquem mais baratos? Porque foi o que eu falei pra vocês, né? Se ficar mais barato um capa dura, realmente vai ficar mais barato. Um capa cartão, tá aqui, ó. Quanto que vai ficar o preço desse mangá aqui? Imagina, na atual conjuntura, o salário mínimo R$1.600, você pagar aqui, vamos botar R$20 no mangá? Mangá agora de 40 e poucos reais, pagar R$20? Imagina esse City Hunter chegando aí a R$50? A Pipoca Nanquim podendo vender com um preço de capa a R$50? Será que eles venderiam por R$50? Ou eles iam manter ainda os preços altos e os idiotas continuariam defendendo essa prática? Que aí não teria desculpa. A Suzano não tem mais o monopólio, a Suzano agora é obrigada a fazer o papel em real. Tá entendendo onde que eu tô chegando? Então a pergunta que a gente tem que fazer é: o artigo 150 da Constituição precisa de uma atualização? Pô, para mim, a princípio, precisa. Para melhorar e as coisas fiquem mais baratas, porque as funções dele não estão servindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as pessoas, as editoras, realmente querem baratear o produto que eles vendem? Se sim, por que não usam os seus poderes, né, de terem vários seguidores, membros, o caramba 4, para a gente movimentar uma parada dessa? E terceiro, se a gente conseguir movimentar uma parada e ficar realmente barato, eles vão baixar o preço? É isso, pessoal. O próximo vídeo que eu quero fazer aqui com vocês é o que é ser colecionador. Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.